Ei, gente, tudo bem com você? Hoje faremos a nossa leitura no 36º capítulo do livro de Êxodo. Antes disso, faremos uma oração em reverência à palavra. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu único Senhor, meu Salvador, ó Deus, Tu que vertestes na cruz o Teu amor por nós, por mim, meu Deus, que me livrou da ira do mal. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer por esse dia, pela tua gratuidade, pela tua graça, e que esse dia, Pai, seja louvável e glorificado para ti. Eu quero te bendizer, ó Deus, pelas oportunidades, ó Pai, que o Senhor tem colocado em minha vida, pela vida dos meus filhos, pela minha casa, pela tua palavra, Senhor, em especial, que ela possa encontrar repouso em meu coração e que possa fazer segundo a tua vontade. Assim eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Então faremos hoje a nossa 30ª, deixa eu pegar somente a caneta aqui, 36ª leitura, né? Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Versículo 2. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhes traziam cada manhã oferta voluntária. Então, gente, o povo não parou de ofertar, porque o coração deles estavam gratificados a Deus por todo o feito, né? E eles continuavam de forma voluntária ofertando a cada manhã. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Que bacana. Isso que eu vejo que é um senso de comunidade, de amor, de voluntariado. Essa é a igreja primitiva, né? Versículo 6. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Gente, que coisa bacana, olha só. Porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer e ainda sobrava. Ou seja, tinha muito ouro, muita prata, muito cobre, né? Versículo 8. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querumbins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de toda a cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, 5 cortinas ligou com a outra, ou seja, 5 mais 5, né? Se tornando as 10 cortinas. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma na outra e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabra
para tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina era de 30 côvados. Versículo 15. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, de pelos de cabras. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina. De agrupamento também fez 50 laçadas na borda da outra cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Versículo 19. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tinta de vermelha, e por cima uma coberta de peles de texugo. Versículo 20. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. Essa madeira de cetim, acredito que seja a mesma madeira de acácia, né, que usava muito aqui nesse tempo. Versículo 21. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Versículo 22. Assim, cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, coiceiras de 2 bases debaixo da outra tábua, para suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos, aos 2 lados, as quais estavam juntas de baixo e também ajuntava por cima uma argola. Assim fez com que elas ambas nos 2 cantos. Gente, por que as argolas? Por exemplo, todo esse tabernáculo, na medida que o povo ia andando, peregrinando pelo deserto, todo o tabernáculo era desmontado e era carregado. Então, eles carregavam todo o tabernáculo e eles paravam quando Deus pedia para que parassem. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Versículo 30. Assim, eram 8 tábuas com suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas de outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para a tábua do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Gente, quando a Bíblia ela é incisiva, sabe, assim, de deixar detalhes sobre algo ou alguma coisa, é porque isso tem muita importância, não só aqui para esse tempo, mas para toda uma história, né? Então, a gente está vendo aqui, em detalhes, o primeiro templo, o primeiro tabernáculo a ser feito, na medida que Deus passou para Moisés lá no Monte Sinai, tá? E Deus queria passar tudo isso para o povo diretamente, mas o povo que teve medo, né, e se afastou ali, falou, não, Moisés, é melhor você ouvir tudo de Deus e a gente vai ouvindo de você e executando. E assim foi feito, né? Toda a obra foi feita de acordo com o que Deus passou para Moisés, inspirou Moisés em todo o projeto, escreveu, e aí foi feito todo o projeto passado para o povo.
Versículo 35. Os véus e as colunas. Depois fez o véu para pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e de obra esmerada. O fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Versículo 37. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador. Versículo 38 e último. Com suas 5 colunas e seus colchetes e as suas cabeças e suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. E aqui a gente finaliza a leitura do capítulo 36. No próximo vídeo, vamos ler o capítulo 37, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!